Hoje temos o prazer e a honra de ouvir o nosso querido amigo, professor Álvaro Vilaça. Eu peço ao doutor Sérgio Andréa, nosso eminente confrade, que faça uma apresentação, uma saudação a Álvaro Vilaça. Com a palavra, professor Sérgio Andréa. Presidente, meus amigos, eminente professor Álvaro Vilaça Azevedo, vamos hoje ter a honrosa oportunidade de aurir preciosos ensinamentos das palavras que o eminente confrade vai proferir a respeito de tema bastante atual. Apenas para pontuar poucos dos seus inúmeros títulos, vamos apenas lembrar que é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, de onde foi professor titular, hoje aposentado, diretor da Faculdade de Direito, e esses mesmos cargos exerceu em duas outras instituições de ensino superior, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Fundação Álvares Penteado. Lecionou Direito Romano na Itália e autor de vasta obra de Direito Civil, o seu curso Direito Civil em 7 volumes, o Código Civil Comentado, Prisão Civil por Dívida, Tratado de Locação Predial Urbana. Tem tido uma vida corporativa na área jurídica intensa, foi conselheiro da Ordem dos Advogados, pertence a várias instituições e academias nesse segmento social. Foi agraciado com o colar do Mérito Judiciário, outorgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ocupa a cadeira número 13 da nossa Academia Brasileira de Letras. Não consegui falar com você para responder. Academia de Letras Jurídicas. Chamado. No campo específico do direito de família, além do livro que lhe é dedicado no seu curso de Direito Civil, tem inúmeras obras avulsas. Assim, o Estatuto da Família de Fato, Bem de Família, Dever de Coabitação e da Inadimplemento. Portanto, está conectado com um dos grandes problemas sociais da nossa época, que é essa multiplicidade do que se chama hoje, que está presente do que se chama hoje o direito das famílias. Não é? Se, por um lado, pode-se entender que é um desenvolvimento social irrefreável, por outro lado, ainda não conseguiu, não é, aquela estabilidade da família tradicional. Portanto, é um assunto da maior atualidade, da maior importância, fazer com que a família, ou as famílias, nos seus várias espécies, e o casamento também, nas suas várias feições, não sejam prejudiciais, vamos assim dizer, à vida social, mas, pelo contrário, contribuam para o bem-estar, para a rigidez do próprio ser humano, e que, portanto, cumpra a família o seu papel indispensável, insubstituível na sociedade. Portanto, professor, já estamos aqui prelibando as preciosas lições que vamos obter das suas palavras. Então, com permissão do professor Francisco Amaral, passo a palavra ao eminente confrade para que nos brinde com essas lições inestimáveis. Muito bem, eu agradeço muito ao professor Sérgio de André, dizendo que são muito amáveis as suas palavras e que tocaram bastante de perto a minha sensibilidade, de tal sorte que, também agradecendo o convite do meu querido Francisco Amaral,
Roberto Rosa, a Ana Lourenço ali presente também, eu fico honradíssimo em poder falar na nossa academia. Nossa academia que não morre, porque ela é sempre uma memória de tudo aquilo que se fez até hoje e que se fará no futuro, no sentido de um engrandecimento da nossa ciência jurídica. Pediu-me o Francisco Amaral para falar sobre algum instituto moderno, ou antigo, ou tão antigo quanto moderno, como é o casamento. O casamento foi daí a minha ideia de falar sobre as origens do casamento. O casamento, a sua evolução até o presente, terminando com o casamento da homossexual. Se nós formos para um livro da antiguidade, Les Institutions de l'Antiquité, do grande Jean Godmet, vamos ver que há mais de 4.000 anos atrás, a ideia era de que o casamento era uma conjunção física entre um homem e uma mulher, era um fato que se realizava independentemente de qualquer preocupação direta do Estado e que se fazia uma cerimônia, geralmente era feita uma cerimônia familiar, e aí o rapto simulado da mulher, um banquete, etc. E nós vemos que, já desde o começo, o casamento, como hoje, não existe sem uma convivência. Eu acho que a base fundamental, que foi na tese de livre docência que eu defendi na USP, dos direitos e deveres dos cônjuges, que foi justamente eu mostrei essa ideia do casamento como sendo sempre uma ligação, ou qualquer união familiar, uma ligação íntima entre pessoas na constituição do lar. Se nós pensarmos, por exemplo, já um pouco pulando na história para a Grécia, vamos ver que o casamento, que embora o direito grego não tenha lá muita coisa a nos informar a respeito do direito, mas na filosofia, que o casamento existia ao lado do concubinato e do próprio costume homossexual. O casamento de Penélope e de Ulisses, que é mostrado por Homero nas Odisseias, é um documento que mostra que o casamento era um fato. Passados 5 anos, e Ulisses, nas suas andanças, passou mais de 5 anos sem ver Penélope, quando voltou já estava divorciado. Era uma ideia de constituição de fato, com dissolução do casamento pelo próprio fato, pela falta de coabitação. E nós vemos que, ao lado do casamento, existiu à época um costume homossexual. Nós vemos também isso nos banhos públicos na Grécia. Por exemplo, no livro de Platão, né, O Banquete, discutiu-se, então, na época, a ideia de que o deus Eros, quem seria, né? O deus do amor. Aí o Platão mostra, depois de uma discussão, que, certa feita, os homens começaram a ficar muito fortes, então Zeus desceu do céu e partiu todos ao meio. E então, daí para cá, ficam então procurando a outra metade, que é o que nós dizemos hoje, encontrou a outra metade. Na realidade, é uma situação, uma ideia homossexual, porque se foi partido uma coisa ao meio, a metade é a mesma coisa que o inteiro, né? Metade é parte do inteiro. Então, a junção era a ideia do Deus de amor, era justamente a ideia homossexual. Uma aluna minha da pós-graduação chegou até viajar e tal, para vários recantos da Europa, justamente para discutir se houve ou não, se existiu ou não o casamento homossexual, por exemplo, nessa época. Não se falava em casamento. Era tão somente um costume dos homens, né? Era um costume que existia. Na Grécia, era a mulher no gineceu, tratando da família,
as concubinas, que existiam também, além disso, os banhos, que eram a vida, por exemplo, todos os filósofos tiveram essa vida homoafetiva, né? De tal sorte que essa posição do desfazimento dos laços conjugais de Penélope e de Ulisses, essa ideia passou para o direito romano. Então, agora, vejam que no direito romano a coisa vai ficando praticamente modificada, mas em Roma aparecem, por exemplo, em primeiro lugar, em 450 a.C., a primeira lei escrita propriamente, não as a lei da República, foi a primeira lei romana. E nessa lei aparece a primeira forma de casamento, que é o usus. O usus, que antigamente queria dizer posse. Então, usus fructus, por exemplo, usus capere, captar pelo usus, o capião, e depois a palavra usus passou a designar posse. Daí a ideia que nós temos até hoje de posse do estado de casado. Então, essa possessio naturalis existiu nessa época, quando a mulher ia morar na casa do marido, que podia ser um filhos família ou pater familias. E aí ela passava a adorar os deuses domésticos da casa do marido, os antepassados do marido, deixando as suas crenças das crenças da sua casa. Mas se ela ficasse um ano pela posse, esse casamento, que já existia desde o primeiro dia, consolidava-se definitivamente, de tal sorte que ela, para não deixar essa posse concretizar-se, saía de casa, ia para a casa dos pais e ficava lá 3 dias, que é o que diz a lei das 12 tábuas, trinocti usurpatio, era uma espécie de usurpação das 3 noites, aí eu voltava outra vez para a casa do marido. Aí ela estava casada sine mano, mas se ela se casasse com essa posse duradoura e efetivada dentro desse ano, era a posse com mano. Além do usus, existia também a confarreatio, que é uma espécie de casamento solene, mas sempre de fato, que a moça era colocada na casa do marido. E a ideia do casamento passava a existir no momento em que existia a deductio in domo, in domo mariti. A mulher era colocada na casa do marido, sem pisar na soleira da porta, porque ali era o Deus lar, protegendo da família, e porque ela tinha vestido também muito apertado, e se ela fosse atravessar, iria fatalmente pisar na soleira da porta. Esse costume nós temos até hoje. Na Bahia, por exemplo, na minha casa, em Bauru, tinha lá a soleira branquinha, soleira da porta. E sempre minha mãe, olha, essa porta tem que ficar sempre limpa. É uma tradição também a de carregar a noiva que existe nos Estados Unidos, para que ela não pisasse na pedra, existe hoje também, são costumes que existem aí, sempre no direito romano, né? O rapto das Sabinas tem uma série de costumes, por exemplo, a mulher andar no canto da calçada, não é um ato de gentileza que a mulher fique resguardada, é porque naquele tempo a mulher era atacada no meio da rua, e quando ela estivesse andando na beira na calçada, perto das casas, ela entrava na primeira casa para se proteger. Então, vejam que tudo isso são coisas do direito romano que existem hoje. E tal sorte que essa situação da lei das 12 tábuas, ela existiu, depois vem a Confarreatio na República, e mesmo no final da República, aquele primitivo casamento, que era com dação de arras, as arras esponsalícias, eram dadas no sinal, um prato de prata, qualquer coisa que pudesse exteriorizar a ideia da pessoa de que queria efetivar o casamento. Por exemplo, o pai queria casar os filhos, os 2 pais faziam, então, esse pacto. Cum empere,
Emere. Emere quer dizer comprar em latim, né? Então, era com uma espécie de uma venda simbólica da mulher que apareceu mais ou menos depois que, durante as guerras púnicas, pouco antes de terminar o Império, a República Romana, que foi governada por 2 cônsules, termina com Marco Antônio e com o grande. Depois começa o Augusto, que é o imperador, para aí vem a época imperial. Todo esse período foi vencido com o mesmo casamento. Era o uso, confarreaço e coempio. Mas havia pessoas que não tinham o ius connubium, o direito de se casar. Então, o que faziam? Não podiam se casar, por exemplo, um romano com uma ex-escrava, ou um escravo com uma romana. Então, eles faziam um concubinato, que na época mais ou menos de Júlio César, na época Lex Julia de Maritans, aí o nome Júlio César, né? E aí vejam vocês o que era então o concubinato. Era uma lícita consuetudo sine causa matrimônio. Era uma ligação lícita sem ter como causa o matrimônio. Mas era considerado um casamento romano. A ideia sempre era essa da deduxo mulheres in domo mariti, em que a mulher passava ao átrio da casa, fazia algumas oferendas aos deuses, aí a ideia da confarreaço, comiam lá um pão de farinha, e depois essa ideia vinha justamente com aquela outra de manter uma lamparina, uma espécie acesa, que existe hoje nas igrejas, nas sinagogas, e nas casas da Bahia vocês veem aqueles pequenos altares com aquela o lumen vivo, né? Que o Camões fala, não, eu vi o lumen vivo e não presumo que a vista me enganasse. Então, vejo que, na verdade, o casamento era um fato. Por isso é que, quando surgiu, eu não me lembro bem a lei que regulava quando o romano caía preso no inimigo. Ele ficava lá mais de 5 anos, em lugar incerto e não sabido, da mulher. Então, podia haver o maior amor do mundo, que a falta da coabitação desarticulava o casamento. Então, vejam vocês que essa situação veio a existir lá na época, que era aquilo que aconteceu na Grécia, o divorcium bona gratia. É uma espécie de divórcio automático, pela falta da coabitação. Quando eu defendi a minha tese na USP, na livre docência, eu quis trazer esse instituto para o Brasil, o divórcio bona gratia, para valer como desquite, né? Desquite automático, que, aliás, tinha sido previsto no projeto do Código Civil de 1972, pelo Miguel Reale. Houve uma crítica tão grande para todos que pensavam daquela maneira, que era retrocesso, uma coisa, e que, então, os artigos caíram no projeto de 73. Um ano depois já não aparecem mais 2 artigos que cuidavam dessa matéria. Essa ideia, né, que eu pensei em trazer para cá é uma ideia importantíssima, que era o desquite automático, que o fulano passava a viver com marido e mulher, ou estava casado, mas depois ficava separado do outro cônjuge. Então, dava-se uma dessuetudo, um desfazimento dos laços conjugais, falta da coabitação. Então, vejam, o importante na história é pensar no casamento ou qualquer instituição de lar, de convivência com o intuito de construção de família, como o casamento é a ideia da convivência. Né? Convivência sem a qual o casamento fica roto. Né? Aí vocês veem, por exemplo,
eu trouxe aqui um lembrete, a lei do divórcio 6.515 ressuscitou essa minha ideia do Miguel Reale de trazer. Então, o divórcio Bonagrácia para o Brasil, que não é falado assim, mas a essência é essa. O artigo 5º fala em ruptura da sociedade conjugal. Quando é que existe? Quando é que existe a ruptura da sociedade conjugal? Quando existe a falta da convivência, em que, naquela época, pela lei do divórcio, podia um ou ambos os cônjuges podiam pedir o divórcio por ruptura da sociedade conjugal, por falta de coabitação. Aí, mais quem discuta, acabou essa matéria vindo parar na nossa Constituição. A Constituição hoje alberga o divórcio em Bonagrácia. Né? É aquele, acho que é parágrafo 6º, do artigo 226 da Constituição, que propriamente mostra que o casamento fica desfeito depois. Antigamente falava-se em 2 anos de separação. Então, havia 2 anos de separação, qualquer um dos cônjuges podia pedir a separação, ou ambos a separação, pedir o divórcio, desculpe. Essa ideia de pedir o divórcio que tem na Constituição, depois, era o sonho do senador, já me lembro, às vezes minha cabeça não era muito boa. Então, era o Nelson Carneiro. O sonho dele era fazer o divórcio direto no Brasil. E uma palestra que nós fizemos no Tribunal do Rio de Janeiro, eu e ele, lotada, as mulheres católicas com faixas e tal, ele falou para mim: Vilaça, a tua lei deve sair antes da minha, que na época eu estava fazendo o projeto da União Estável. Né? E ele, então, falou: o meu divórcio morreu, a filha continuou com o projeto, mas acabou regulamentando matéria alimentícia e não o divórcio propriamente. E nessa Constituição, eu estava fazendo palestra na Europa, acho que estava em Braga, em Portugal. Depois tinha feito palestra em Coimbra, em Lisboa, Braga, e depois fomos para a Espanha. Nessa época, em Braga, surgiu a ideia de que essa PEC do divórcio tinha sido editada no Brasil. Então, pediram, que eu estava fazendo uma palestra de abertura de um curso lá, que falasse sobre a matéria. Então, eu falei justamente que era o divórcio Bonagrácia pleno, igualzinho, só que é melhor que o do direito romano, porque não precisa de prazo, não precisa mais prazo. Aquele prazo de 2 anos que deviam os cônjuges esperar para desarticular completamente o casamento, foi revogado, PEC do divórcio. Então, veio aí o divórcio direto. Hoje, o divórcio direto não cabe nem ação de divórcio. Hoje existe pedido de divórcio. Porque se você pedir o divórcio para o juiz, ele é obrigado a dar, porque é um direito potestativo que eu tenho com base na Constituição. Não existe mais aquela história: não dou o divórcio porque você foi mal comigo, como diziam os clientes no meu escritório, que a mulher dizia: meu marido cometeu adultério, eu não vou dar a separação para ele. Mas vejam que, na verdade, isso desapareceu. Hoje nós podemos pedir, qualquer pessoa pode pedir, casada, pode pedir o divórcio sozinha, a hora que quiser, independentemente de prazo, porque a lei não pode unir os corações. A lei não pode fazer alguém gostar de outro, ou de viver bem com o outro. Talvez a sociedade mais sensível do direito, né? Affectio maritalis et uxorius, que no começo mesmo foi só affectio maritalis, porque só o marido é que tinha que
que tinha direito ao casamento, etc., e podia impor o casamento independentemente de gostar ou não. Isso chamava-se affectio maritalis. Et uxores, quer dizer, e da mulher depois, quando o casamento passou a existir com duas faces, né? Então, nós vemos que, na verdade, a ideia do divórcio bona graça está aí presente na nossa Constituição. O concubinato, como é que surgiu o concubinato? Nós vemos, por exemplo, que esses três, geralmente eram três regras da antiguidade, lá de Jango de May. O casamento, de fato, que era a convivência. Bastava dormir juntos para estar casado. Nós vemos isso na Bíblia, quase 4.000 anos antes de Cristo, o Código de Manu, da Índia, o Código de Hammurabi, da Babilônia, as leis antigas de Israel, todas essas leis são uníssonas nesse sentido, de que passou a viver junto, está casado. Mas era preciso, então, mesmo aqui com aquela ideia canônica de que não pode haver só a ideia inicial do casamento, que é romana, não basta só o casamento rato, realizado. É preciso que ele seja duradouro independentemente de quanto tempo seja, mas com a ideia de construção de família, porque a durabilidade do casamento é que vai dar essa ideia de que ele não é uma mera relação sexual, como dizia, por exemplo, o Piano, né? Matrimônio não in concubitus, sed in affectio. O casamento não é só o ato sexual. O casamento é ato sexual e também é um consórcio duradouro. Daí aquela ideia romana, que é o casamento que existe até hoje, a ideia de que Modestino falava, por exemplo, nuptia sunt coniunctio maris et femine, divine, consortium aut hominis vitae. Quer dizer, nuptia sunt coniunctio, é a conjunção física do marido e da mulher, não só também consortium hominis vitae, um consórcio para toda a vida, é a parte espiritual do casamento. Esse consórcio para toda a vida não justificava divórcio, não justificava em nada no direito romano, porque sempre houve o divórcio. Então, era uma ideia de durabilidade. Divine et humani iuris communicatio. Era uma verdadeira comunhão de direito divino e humano, que nós vemos, por exemplo, agora, recentemente, na Bélgica, né? Por exemplo, les mariages se font au ciel, mais ils se transforment dans la terre. Quer dizer, a ideia sempre é de uma comunhão, a parte física e a parte espiritual. Hoje também, vejam que é importante, os dois elementos são importantíssimos. As pessoas que vivem pelo sexo, outras que vivem espiritualmente. O que interessa é sempre a convivência. E eu acrescento o único meio de extinção de casamento que poderia existir na lei, independentemente dessa enxurrada de casos, de hipóteses de adultério, abandono do lar, isso é tudo casuísmo, é coisa de Idade Média. Só o problema é tolerância, é convivência e tolerância. Um momento em que alguém chega e diz, casado, que não gosta mais de estar com seu cônjuge, está separado. O casamento está roto, não vive mais juntos, também estará roto por essa falta. Aí, então, quando essas três formas de casamento vão para a Península Ibérica, antes elas vão para o direito germânico, vão para a Inglaterra, né? E na Inglaterra aparecem lá essas formas de casamento também. Eu mostrei numa palestra que eu fiz em Durham,
na Universidade de Durham, perto de Londres, justamente que o casamento lá é um uso do direito romano. Né? É o casamento. É o marriage on common law, casamento de common law. Por que é de common law? Porque a common law é que vai dizer esse Estado ou aquele quanto tempo tem que ficar separado, tem que ficar junto para estar casado ou descasado. Então, a ideia também, nos Estados Unidos, nós vemos filmes aí, inclusive, em que existe a consuetudo, casamento de fato, e depois a dessuetudo, que é o desfazimento automático. Por exemplo, fulano vai para a guerra, não volta mais, depois de 5 anos, conforme o common law, 2, sei lá, então a mulher fica livre e pode se casar outra vez. Tem até filme em que aparece o fulano chegando da guerra que não morreu, que vê a mulher com um novo marido e os novos filhos, e o filme acaba assim, mostrando essa situação tipicamente romana. E esse marriage common law, que é o casamento ainda hoje da Escócia, né? Eu estive lá no King's College fazendo umas pesquisas e, por sorte, encontrei um professor lá da Escócia, um moço, 45 anos, né? Ele estava lá e eu perguntei, um livro aí sobre a matéria? Ele falou, só tem um livro, não tem livro, é só family law. Então você vai lá, tem os casos. O caso, fulano foi, duas irmãs saíram para uma festa, uma voltou para casa, a outra não. A outra voltou no dia seguinte dizendo, estou casada. E ficou assim, esse casamento na Escócia. Na Inglaterra também era assim. Depois foi proibido, 1560 e pouco, mais ou menos. Foi proibido o casamento de fato. Só podia haver o casamento religioso. Enquanto os sinos baterem, estão chamando os casais para se casarem. Não pode mais haver casamento de fato. O que faziam os ingleses? Saíam da Inglaterra, os ingleses saíam da Inglaterra, passavam a fronteira e iam para a Gretna Green, lá na Escócia. E aí, então, casavam-se. Como é que era o casamento? Eles passavam a fronteira e tinham que dizer para a primeira pessoa que eles encontrassem depois, que geralmente era o ferreiro, que ferrava o casco dos animais, que estavam casados. Nós estamos casados. E voltavam para a Inglaterra. E ninguém pôs dúvida até hoje nesse tipo de casamento, que era o casamento de Gretna Green. Estados Unidos também pegou a ideia. Hoje, 14 dos estados, dos 50 americanos, 50 estados americanos, têm o marriage no common law. A common law dizendo quanto tempo. Né? Então, um professor do Arizona, que esteve no Brasil, me convidar. Eu era diretor da Faculdade de São Francisco na época. E nós fizemos um convênio, eu ia fazer palestra no Alabama, fazer em todo lugar. E aí, então, surgiram essas situações de mostrar o casamento de fato romano, nesses tipos de casamento. Por exemplo, em common law, no Alabama, precisava 2 anos para a pessoa viver junto para ficar casada, que era a common law de lá. Ele conta no livro dele o exemplo em que o fulano, logo depois de se casar, foi para a guerra, o Vietnã, trocou muitas cartas de amor e morreu. E aí o tribunal entendeu que não precisavam passar os 2 anos. Interpretou como sendo um amor muito grande, que existiu depois por cartas, comunicações. Então, aí está o espírito da lei. Era o fato da ideia das pessoas se gostarem, de se respeitarem e viverem juntos, se possível, e sem a convivência, o casamento estava desfeito. No concubinato puro, depois vem para as ordenações, embaixo, né? Fuero de Cuenca, Fuero de Castilha e os outros fueros espanhóis, depois passa para a Península Ibérica, e nas 3 ordenações, 1400 e pouco, Afonsinas, Manuelina 1500 e pouco, e
e as Filipinas, de 1603. As ordenações filipinas, importantíssimas, que elas foram o nosso Código Civil até 1º de janeiro de 1917, quando o Código Brasileiro de 16 teve início de vigência. Vejam, então, que nessas ordenações elas eram feitas sempre de acordo com os trâmites da igreja, etc. E vocês vão encontrar acho que é livro 40, por aí, nas ordenações filipinas, repetindo as anteriores, que tinha o casamento per palavras de presente, per palavras de presente à porta da igreja ou fora dela, com licença do prelado. Era o casamento religioso. Também havia o casamento de conhecidos, de pessoas que eram conhecidas como se casadas fossem, que é a união estável, naquela época, concubinato. Né? E também o casamento per scripturam, até o acusativo aí no per scripturam, quer dizer, por meio de uma escritura, que no direito romano nasceu na praça, porque quem sabia escrever eram poucos os que sabiam escrever em Roma. Então, o casal procurava lá um desses, né? E perante ele diziam, foi o primeiro tabelião da história, que perante ele compareceram 2 pessoas dizendo-se casadas, ou querendo comprovar o casamento. E para não ficar só na palavra, ele, per escritura, ele redigia um instrumento, uma escritura que era justamente como é que eles falavam? Ad probationem tantum, só para provar, não era ad solenitate. Não precisava a escritura para o casamento existir. Existia a escritura ad probationem tantum, só para ter um papel na mão e dizer que era casado e tal. Vejam que tudo isso é casamento, tudo isso é história, e tudo isso é hoje. Não mudou nada. O que precisa para casar hoje? O amor físico ou espiritual, ou os dois. E o que precisa mais, além desses elementos? Durabilidade, constituição da família. E, por outro lado, a tolerância. Tolerância no bom sentido, não é uma tolerância de esmola. É uma tolerância no sentido de ver o próximo pelas suas qualidades, que é o que já está sendo muito esquecido no Brasil. Só se vê o próximo pelas desqualidades, pelos defeitos. Então, todos nós temos defeitos, não há quem seja perfeito. Aí, então, começou o seguinte, vem em 1850, o decreto 181, decreto 180 de 1890. Esse decreto, ele secularizou o casamento no Brasil. Então, a partir de janeiro desse ano, né, de 1850, todos os casamentos foram revogados. Um maior absurdo contra a história. Eu fiz uma palestra uma vez no Congresso Nacional e eu culpei o Legislativo brasileiro de, numa penada, terem destruído instituições, não só institutos, mas instituições, coisas que vieram com vicissitudes comuns há muito tempo. É o caso do casamento conhecidos, o casamento de fato, o casamento per scripturam e o casamento per palavras de presente, que é o casamento religioso. Então, a partir daí, só casamento civil. Se a pessoa é casada e não há divórcio, as pessoas separadas e outras querendo evitar esse problema, passavam a viver juntos. Então, o que é o concubinato? Eu até, no meu livro Estatuto da Família de Fato, eu mostro isso. O concubinato, eu classifiquei em 3 categorias. Puro, que é o concubinato que não agride o casamento. Impuro, é o concubinato adulterino e incestuoso. E o concubinato desleal é aquele que não respeita um concubinato anterior. Seria uma espécie, por exemplo, de
o fulano comete adultério, mas no casamento. Agora, na união estável, vai cometer deslealdade. Né? E a deslealdade mostra que o fulano quer ter uma companheira, vai arrumar outra. Então, a primeira é que vai ter direitos sobre esse patrimônio que vai sendo adquirido. Acontece que, com o tempo foi passando, a matéria, eu gritando, falando nas trincheiras da advocacia, sempre advogando essas causas, muitas causas dessas, acabou acordando lá o Supremo Tribunal Federal com a súmula 380. A súmula 380 é, entretanto, de cunho materialista. Eu disse isso uma vez numa palestra que eu fiz lá no Rio, no Hotel Glória, como estava o meu querido amigo Zé Carlos Moreira Alves do lado e tal. E ele é que foi responsável propriamente por essa ideia de que, enquanto existisse o casamento, persistia o regime de bens. Ora, um verdadeiro absurdo, que depois foi corrigido pela lei, minha lei, a lei da União Estável, e depois passou, depois dela revogada, né, passou para o Código Civil, no artigo 1725, se me falha a memória, 1725, justamente mostrando que, não, 1722, porque deve haver um certo respeito entre os companheiros, etc. Mas, na verdade, o que acontece é que, com essa situação da união estável, às vezes, o fulano tem um concubinato impuro, adulterino, e ele acumula bens, por exemplo, da companheira, bens particulares da companheira. E não é por isso, pelo adultério, que a esposa legítima do cara, do convivente, vai ficar recebendo patrimônio indevido. Por isso é que a súmula 380 não foi totalmente revogada. Hoje ela só vale por caso de concubinato impuro, né? Se o fulano é concubino, e aí, no caso, amealha algum bem com a esposa ou com a concubina, ele tem direito de, quando houver desfazimento de um desses laços, de apuração de haveres e saber realmente a quem pertencem os bens para que eles possam ser divididos. Foi o que a súmula 380 fez, que as partes podiam separar-se e, de acordo com o esforço comum, admitir a participação patrimonial. Esse esforço comum eu derrubei na minha legislação. Basta, e aí o Superior Tribunal admitiu a minha ideia, dizendo que realmente basta a convivência lícita, de ser pacífica, com o intuito de construção de família, para que não exista essa ideia do esforço comum. Ele é presumido. Né? Ninguém vai viver com outrem uma sociedade comercial. É uma ideia de durabilidade da família. Vejam que o direito de família é muito carinhoso, ele muda as regras do próprio direito. Por exemplo, o direito de propriedade. Fulano é proprietário de um imóvel sozinho. Ele é casado com separação de bens. Não pode vender o imóvel se a mulher não concordar. Por quê? Se a mulher não tem nenhuma propriedade, nada, por causa do direito de família. Aquele bem que é da pessoa solteira, que ela pode se desfazer como quiser, quando ela se casa, passa a defender o interesse coletivo, não o interesse individual. E aí, então, eu, por exemplo, no meu escritório, tenho um caso em que a mulher, casada com separação total de bens, impediu a venda de um imóvel, porque aquele imóvel era o subsídio da casa, a família estudava com aquele... Álvaro, Hein? Álvaro, perdoe a interrupção, mas nós temos só mais 10 minutos. Tá bom. Estou terminando. Tá bom. Aí vem a Constituição de 67, que é de 1969, a emenda, depois da emenda número 1, que diz que a família é constituída pelo casamento. Errado.
Então, eu contestei essa ideia. A família não é constituída pelo casamento. A família é constituída e tem que ter respeito, não só a família do casamento. Qualquer tipo de família tem direito ao respeito. Foi o que a Constituição de 88 fez, depois de muita briga com o Bernardo Cabral, que era o relator na época. Veio depois um lobby mais forte do que o meu, das senhoras católicas, que acabou colocando aquela discriminação no 226. O casamento é civil, o casamento é religioso. Ah, mas o professor, ele protege o casamento religioso. Não protege coisa nenhuma. O casamento religioso, do jeito que está na Constituição, é união estável, que é o inciso terceiro. E a união, a Constituição nunca poderia dizer no seu texto como a família deve ser constituída. Cada pessoa constitui a sua família dentro do respeito das regras. Então, foi essa matéria considerada por o Lewandowski, que deu um voto uma vez, dizendo que eu tinha razão, porque o Estado não escolhe a Constituição da família. O Estado, esse texto é meramente enunciativo. Aí, quando veio aquele primeiro caso das lésbicas do Rio Grande do Sul, perderam na primeira instância, perderam na segunda, no Superior Tribunal, o tribunal virou e declarou casamento homossexual, não é união estável, casamento. Passou na frente do Supremo Tribunal Federal. E nessa história do casamento homossexual, que não é uma regra universal, porque é uma decisão judicial, ela tem que ser, toda pessoa que quiser tem que invocar essa regra, esse costume judiciário, né, para poder ganhar as suas causas. Nessa altura, o importante é sempre dizer o seguinte, que depois o Supremo acolheu a união homossexual, mas antes tinha sido julgado uma DIN, lá do Rio de Janeiro, no sentido de mostrar que existiu somente era aplicável a lei da união estável à união homossexual. E hoje em dia já se fala em casamento plural, né? E assim o superior julgou contra o voto do ministro Araújo e pensava que a matéria era constitucional, que devia ser julgada no Supremo. Julgando o seguinte, que o casamento não é, o artigo não é taxativo, como disse eu, e para você incluir uma forma ou outra que existe na sociedade, não há necessidade de mudar a Constituição. Foi a minha posição, que existe até hoje, pelo menos nesse sentido. Aí veio o divórcio, veio na Argentina, veio o divórcio em Portugal, eu estava lá também, na época, com Cavaco e Silva, o presidente, ele nos acolheu lá e estava em dúvida sobre votar a lei. Então, ele mandou a matéria para o Congresso, para o Tribunal Superior, lá para o Supremo deles. E o Supremo disse que era constitucional, porque o que era alterava só o Código Civil. Em vez de dizer uma pessoa, um homem e uma mulher casados, para constituir uma família, o casamento é a união de duas pessoas para a constituição de uma família. Mais ou menos, meus queridos, desculpem a minha insistência e o tempo que eu tomei de todos. Essas são mais ou menos umas linhas muito breves a respeito do assunto. De tal maneira que vocês vejam que o casamento ele se perpetua no espaço. Ele é ontem, é hoje e será amanhã, porque não se pode pensar em casamento. Segundo, sem convivência e sem a tolerância, porque quando mais não existe a tolerância, não há mais afeto, não há mais sentimento, e sem sentimento não pode existir sequer companheirismo. Muito obrigado. Agradeço. Desculpe a correria. Absolutamente. Agradeço a conferência, como sempre, brilhante. A aula, como sempre, brilhante. O acadêmico Álvaro Vilaça nos fez recordar toda essa matéria marcada pela historicidade que vem demonstrando. E consulto os eminentes
acadêmicos presentes desejam formular alguma questão, alguma pergunta. Professor Roberto Rosas, tem a palavra. Presidente, depois dessa belíssima exposição, eu pensei em casar-me novamente com a mesma mulher, não é? Com a mesma, não é? Para não haver dúvida. Agora, eu não sei qual é o regime que eu vou adotar, porque o professor Vilas fez um histórico maravilhoso e eu tenho que estudar novamente para ver qual será a forma ou como eu me aproprio dessa ideia de um bicasamento. Parabéns ao professor Vilas, como sempre. Depende do termômetro do amor. Se for um amor Tá grande, certo. como o meu, com a minha mulher, que sou casado há 60 anos, 59, com a mesma. Claro, com a mesma. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado. O professor Sérgio André, o professor Aurélio Vanderbach desejam falar alguma coisa? Eu gostaria de parabenizar o professor. Ele não precisa de parabéns, porque ele é um sucesso em si mesmo. E aprendemos muito, recordamos muito, e ele nos deu realmente um panorama histórico e as conceituações que hoje já prevalecem, inclusive em razão da sua atuação concreta, seja junto ao Legislativo, junto à Constituinte, seja na sua banca de advocacia tão exitosa. Parabéns, professor, e muito obrigado por essa lição. Muito obrigado, André. Quero lembrar ao professor, cumprimentando pela beleza da palestra, né? Eu não sou um conhecedor do direito de família, e muito menos das suas origens e voltas no direito romano, mas realmente foi a mais bela palestra que eu já ouvi até hoje sobre a questão da família, que é um tema que sempre me preocupou. Mas eu queria lembrar ao professor, quem sabe 54 anos passados, ou 52, porque eu falo ou na data dos 150 anos dos cursos jurídicos, ou quando o senhor recebeu o colar do mérito judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, por iniciativa do senhor, eu consolidei e nós consolidamos e encadernamos o mais precioso material que nós temos no Brasil sobre o ensino jurídico, que está na Faculdade de Direito, e o senhor era o diretor, que eram as atas da época de criação da atas famosas. Eu fiquei muito feliz com aquela oportunidade e foi exatamente numa data em que o senhor falou sobre o problema do ensino do direito de família nos diversos momentos da história do ensino jurídico. Eu fiquei muito impressionado com aquela ilustração de trazer um problema já que vinha do Império, passava por vários momentos da República, atravessava 2 ou 3 constituições, e o senhor, digamos, em homenagem àquele trabalho que eu considero uma joia do ensino jurídico e da advocacia, o senhor fez uma magnífica palestra elogiando exatamente esse nosso trabalho de consolidação e encadernação das atas. As atas. Foi criada a faculdade. Foi um momento histórico. Foi um momento histórico. Aliás, me emocionou muito e eu não, às vezes esqueço, mas sempre procuro me lembrar dessas ideias. Como agora eu estou querendo fazer a emancipação do casamento religioso, para ele ter força autônoma. O casamento religioso valer independentemente de parte de intermissão do Estado. Né? Por exemplo, eu fiz divórcio no Brasil quando não existia o divórcio. Era uma pessoa que... O caso, por exemplo, o Brasil acolhe todas as religiões, até poligamia, que é o casamento do Alcorão, né? Que o muçulmano pode ter 4 mulheres, até 4. Então, é válido? É. O problema não é a validez, é a eficácia. Ele é válido, mas ele é ineficaz quando contraria a norma interna. Por exemplo, se morre a mulher, uma das 4 mulheres, o fulano não vai ficar viúvo, mas ele pode abrir sucessão, etc, etc.
Essa ideia é interessante. Então, o casamento tem que ser. Eu fiz um casamento, era um desquite, que eu transformei em divórcio na, 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 na sinagoga, porque lá na sinagoga o desquite valeu como divórcio, porque lá não existe questão de separação. Ou é ou não é. E aí lá ele pôde casar-se novamente, sendo casado, mas aí o casamento não interferia, não podia interferir no direito interno. Né? Desculpe, é tanta matéria que a gente não tem condições. Professor Álvaro, Agradeço aí a gentileza do meu querido amigo aí, de lembrar as atas. Essas atas são famosas. Joia do ensino jurídico. Aurélio Vander. A joia do ensino jurídico, e foi o senhor que viabilizou esse trabalho. Até hoje eu me lembro e espero que tenha sobrevivido na biblioteca da faculdade, onde o senhor dirigiu brilhantemente. Obrigado, muito obrigado. Mas, professor Álvaro, eu acho que o senhor podia ter desenvolvido essa tese do casamento muçulmano, que permite casar com 4 mulheres, para quem está com vontade de casar novamente. Essa ideia do casamento muçulmano no Brasil faria sucesso. Faria sucesso, mas muita falência. Quebraria também os maridos, né? Daria muita falência, porque só de cosmético. Claro, e 4 cartões de crédito. Basta 2. Tu vai me permitir uma lembrança familiar. Os meus pais tentaram se separar ou desquitar na época 13 vezes. E quando o juiz perguntava, tem conciliação? Ele dizia para minha mãe, ela é a mulher da minha vida. E assim eles viveram a vida toda. Então, ver como é que são as coisas. Mesmo aquela paródia lá do samba, bate que eu gamo, né? E quantas vergonhas nós passamos perante juízes. Chegava com a mulher toda quebrada, ela foi agredida pelo marido. Aí, o que aconteceu, minha senhora? Não, eu caí da escada. Quer dizer, vai mexer no direito de família, que você acha coisas absurdas. Muito obrigado, Álvaro. A sua palestra foi brilhante. Obrigado. Foi muito sedutora, instigante, nos deixou grandes ideias. Agradeço aos demais, seus eminentes acadêmicos que nos prestigiaram com a sua presença. E, lamentavelmente, o tempo, a espada do tempo, não permite que a gente continue, estamos chegando ao final. E esperaremos daqui a 30 dias teremos uma nova palestra, uma nova conferência, que é uma iniciativa da nossa academia para promover muito bom no colóquio, no convívio com os nossos membros espalhados por todo o Brasil. Grande. Agradeço a todos a presença e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Até logo. Até logo.